Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Rebolo, sou ultramaratonista aquático e treinador de águas abertas. E hoje eu vim falar com vocês a respeito dos motivos que levam os atletas a abandonarem o esporte e os motivos que fazem depois esses mesmos atletas retornarem ao esporte competitivo. E para eu não ficar falando da boca para fora, eu fui pesquisar na internet, fui ver na literatura se tinha algum estudo, alguma pesquisa que mostrasse esses motivos, né? Por que os atletas, quando chegam com uma certa idade, resolvem abandonar de vez o esporte, né? Ficam anos sem treinar, sem competir, sem nada e depois resolvem voltar. E eu achei uma pesquisa, um estudo bem interessante. E aí eu vou agora falar um pouquinho sobre esse estudo e vou falar também, vou acrescentar algumas opiniões minhas que não estão no estudo, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o que faz a maioria dos atletas iniciarem o esporte? De acordo com as minhas crenças e de acordo com essa pesquisa dessa pessoa que fez esse estudo, a maioria das pessoas começam a prática do esporte por saúde, né? Depois os objetivos mudam. E quando você chega geralmente aí com uns 18, 19, 20 anos, o que acontece? Você está competindo, está no auge da sua eficiência física, né? Da sua performance, e aí você tem que estudar, tem que passar no vestibular, tem que trabalhar muitas vezes para pagar a faculdade e aí não sobra dinheiro, não sobra tempo para você se dedicar ao esporte e competir. Somado a isso, também tem aquela falta de motivação, né? Por você não ter o tempo suficiente, você já está estressado também de ter competido a vida inteira, não ter curtido a sua juventude. Muitos atletas acabam parando de vez porque de certa forma saturou e aí vão querer curtir o que não curtiram a vida inteira. Vão querer ir pra balada, vão querer namorar, vão querer fazer um monte de coisa, né? Isso eu digo por experiência própria e vejo muitos atletas que treinaram comigo passaram pela mesma situação. Inclusive agora, quando eu retornei ao esporte, vários outros atletas também de 30 e poucos anos, muitos atletas que agora estão com 30 e poucos anos voltaram às competições. E quais são os motivos que eu acredito que sejam importantes para a pessoa voltar? Na minha opinião, a vontade de querer competir, sentir aquela vontade de querer estar entre os atletas lá no meio de uma prova ou naquele momento de largada, falta um pouco de, digamos assim, adrenalina, né? É isso que move os atletas. Nessa pesquisa, o que estava dizendo que os principais motivos que levavam o atleta a voltar a competir em primeiro lugar, voltar a entrar em forma, em segundo lugar, voltar a competir. Desculpa, acabei de chutar aqui o ring light. Bom, vamos lá. Esse estudo também mostrou o tempo que cada atleta ficou longe do esporte, né? Sem competir, sem treinar. E essa pesquisa aqui mostrou que a maioria dos atletas tinha ficado entre 1 e 2 anos. Aí tem uma controvérsia porque eu acredito que a maioria dos atletas que pelo menos treinaram na minha época, até os anos 2000, 2002, 2004... pararam por muito mais tempo, pararam por cerca de uma década, né? 10 anos, voltaram a competir com 29, 30, 31 anos, que foi inclusive o meu caso. E isso se deve ao fato de ter tido a faculdade 4 anos, não estar economicamente estabilizado, financeiramente estabilizado, e aí levamos esse tempo todo muitos para casar, para comprar o seu apartamento, ter uma vida equilibrada novamente, né? Uma vida financeira, uma vida de trabalho equilibrada, que dê condições de voltar a competir. Tá? Então, eu tenho aqui 4 gráficos
que essa pesquisadora disponibilizou. Eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês terem uma referência aqui dos motivos que levaram essa pessoa as pessoas para a prática do esporte, pro abandono ao esporte, o tempo também que ficou afastado do esporte, o retorno também, né, o tempo que levou para retornar, tá tudo lá, 4 gráficos. Bom, pessoal, como vocês puderam ler, né, nos gráficos, tudo que eu falei está lá nos gráficos. E eu acredito que seja algo comum, não só na maratona aquática, mas em todos os esportes, né? Que a gente a vida é feita de ciclos. Você tem a fase da infância, adolescência, começa a competir, começa a estudar, aí tem que parar de competir para ir estudar e trabalhar. Exceto raras exceções, né, que tem os atletas profissionais que conseguem viver disso, né, conseguem se destacar muito bem no esporte, acabam ganhando dinheiro, não precisam trabalhar, o próprio esporte já é o trabalho, né? E o engraçado é que quem é atleta, né? E se você foi um dia atleta, você sabe do que eu estou falando e da importância de você sentir aquele gostinho, aquela adrenalina de estar na linha de largada, a adrenalina de você cruzar a linha de chegada. Isso não tem como explicar. Eu acredito que tudo é uma questão de tempo, né? De todos os atletas que abandonam, um dia retornar ao esporte competitivo e retornar com performance, né? Porque uma vez que o atleta é atleta de performance, ele vai querer voltar a competir e ir para as cabeças. Tô certo ou errado, pessoal? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, você se inscreva. Se você já está inscrito, compartilhe, porque esses dados são bem interessantes. Eu acho que é legal o pessoal saber aí os motivos de abandono, de retorno. E deixe seu like, por favor, para o YouTube entregar para mais pessoas, e ative o sininho, que toda vez que eu colocar um conteúdo novo, você receberá a notificação. Um grande abraço, bons treinos e até o próximo.